Bom dia, irmãos. É, Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos sobre a vida cristã e nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a vida cristã e nós temos visto, né, que desde a primeira aula nós vimos que a vida cristã inicia-se mediante a fé na obra de Jesus Cristo. E ela continua, nossa vida cristã continua também pela fé. Então a vida do cristão, ela sempre é pela fé. E nós entramos em vários assuntos, né? Nós começamos falando, explicando como se dá a salvação. Então nós lemos lá, vimos a carta aos Romanos, né? A ira de Deus está sobre o homem e como nós fazemos, qual é o meio, qual é o caminho para nós nos reconciliarmos com Deus. E nós vimos que o único caminho é através da fé em Jesus Cristo, através da fé na obra que Jesus fez por nós lá na cruz. E nós entramos na segunda aula, surgiu uma dúvida, né, na primeira aula a respeito da ira de Deus. Por que Deus está irado com o homem? E qual o meio de nós nos reconciliarmos com Deus? Então, na aula passada, eu expliquei a aula inteira, basicamente, falando sobre por que a ira de Deus está sobre o homem e como nós fazemos, qual é o caminho para nos reconciliar com Deus. E quando eu falei sobre a salvação, eu expliquei que muitas vezes surgem pessoas pregam coisas além, colocam coisas além da fé para a salvação, né? Como, por exemplo, é necessário ser batizado para ser salvo, é necessário confessar seus pecados, ou é necessário confessar Jesus publicamente, né, na igreja ou em algum lugar para ser salvo. E nós vimos também que uma das coisas que surgem, que são pregadas, é o arrependimento. E eu expliquei que eu afirmei que o arrependimento não é necessário para a salvação, mas tão somente a fé. A pessoa, logicamente, a pessoa tem que ter consciência que ela está em pecado, que ela é pecadora, que ela está afastada de Deus, mas não necessariamente ela precisa de arrependimento. Então hoje eu vou explicar o porquê isso, porquê, de onde surgiu a questão do arrependimento e de onde ele faz parte, qual a mensagem que ele faz parte, tá? Mas antes de nós prosseguirmos na aula, eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um domingo, obrigado por mais um dia tão bonito que está fazendo, Senhor. Obrigado pelo privilégio, a oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Mesmo afastados, mesmo distantes uns dos outros, nós podemos usar a internet para nos comunicar e para estudarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite a isso. E eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja dirigindo esta aula, esse estudo, dirigindo a minha vida e também aquelas pessoas que estão participando, estão ouvindo e participando da aula. Senhor, abençoa-nos nesse dia, que tenhamos um domingo realmente dedicado ao Senhor, que possamos prestar um culto ao Senhor, mesmo distante, Senhor. Que o Senhor também abençoe o culto que teremos na igreja a seguir, que o Senhor também esteja abençoando os nossos pastores, aqueles que vão cantar, vão participar, que tudo seja feito, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos,
nós precisamos entender o porquê do arrependimento. O arrependimento, basicamente, ele está nas mensagens relacionado com o ministério de João Batista e basicamente nos evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas especial. Mas então, quando nós pensamos em ministério de João Batista, qual era a mensagem de João Batista? O que ele estava pregando? E eu pediria para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. O primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler a partir do verso 1. Hoje nós vamos ler alguns textos nos Evangelhos, mas principalmente em Atos, para nós entendermos o porquê do arrependimento. E eu vou começar lendo lá então Marcos, capítulo 1, a partir do verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, aqui nesse texto, nós temos um batismo. Mas a pergunta que fica é: qual foi o propósito do batismo de João? No verso 4, nós temos a resposta: para o perdão dos pecados. Irmãos, o batismo de João realmente lavou os pecados das pessoas. Ele retirou o pecado das pessoas. Talvez isso seja estranho de ouvir, mas João ainda estava no regime da lei. E na lei de Moisés haviam muitas lavagens para tirar os pecados. O sistema da lei não era um sistema para salvação, mas sim de santificação. Como andar com Deus, como o povo de Deus deveria andar com ele. Por exemplo, os sacrifícios no templo acobertavam os pecados. E haviam lavagens para tirar os pecados. Quando as pessoas iam para o templo, eles tinham primeiro que passar por lavagens para serem declaradas cerimonialmente puras, limpas. Então, o batismo de João era isso. Era uma lavagem para preparar o judeu, o israelita, para encontrar-se com o Messias. Agora, nesse batismo de João, o que veio primeiro? Essa é a pergunta. O que veio primeiro? O arrependimento ou a fé? Se João estava pregando que o Messias estava prestes a chegar, estava chegando, e você, sabendo que tem um pecado na sua vida, o que você faria? Então, o que veio primeiro? Crer na mensagem de João ou arrepender-se e ser batizado? Se você não tivesse crido na mensagem, por que você seria batizado? A fé veio antes do arrependimento. Ele veio pregando um evangelho do reino. Em Mateus, Marcos e Lucas, a gente tem que prestar atenção. Quantas vezes nós podemos ver João pregando a morte e ressurreição de Jesus? Nenhuma. Nenhuma vez. Irmãos, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 15, os 4 primeiros versículos. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 4, nós vamos ler.
E esse texto começa assim, Paulo, né, ensinando, né, a respeito da ressurreição de Cristo. Olha só o que Paulo vai dizer. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. E olha só o que ele vai dizer agora. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho de Jesus Cristo é que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida. João Batista, desculpa, não pregou o Evangelho de Jesus Cristo nenhuma vez, nenhuma vez. Então, qual foi o evangelho que João Batista estava pregando? Qual era o evangelho? O evangelho do reino. Os judeus esperavam o Messias e que ele estabelecesse o seu reino. E João veio pregando que o reino de Deus estava próximo. Arrependa-se para se preparar para a chegada do Messias, para entrar no reino de Deus. Mas nenhuma vez ele pregou a morte e ressurreição de Cristo. E olha que interessante, Jesus Cristo também pregou o evangelho do reino. Vamos voltar lá para Mateus agora de novo, por favor. Vamos lá para os evangelhos e nós vamos ver qual é a mensagem de Jesus Cristo. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 4, verso 17. Olha o que evangelho Jesus estava pregando. Qual era a mensagem de Jesus? Mateus, capítulo 4, versículo 17. E o texto diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E qual foi o conteúdo do evangelho do reino que Jesus Cristo pregou? Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, tá lá, nós temos o conhecido Sermão do Monte. Nesse sermão, nessa mensagem, quantas vezes Jesus falou sobre a sua morte e ressurreição? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Vamos lá para o versículo 27 do capítulo 5 de Mateus, para a gente ver qual era a mensagem que Jesus estava pregando. Capítulo 5, vamos ler a partir do verso 27 de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher que para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Aqui só um parênteses, é Guerrena, não inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para a Guerrena. Tá? Nossas traduções estão inferno, mas na verdade é Guerrena. Guerrena era um lugar lá em Jerusalém, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos eram jogados para serem queimados, tá? Então era um lugar de destruição. Então, olha só o verso 29. No verso 29, Jesus está pregando que precisa arrancar o olho. E no verso 30, tem que arrancar a mão direita. Agora, a pergunta é: se para entrar no céu você precisa arrancar o olho ou a sua mão, isso é salvação pelas obras ou pela fé?
Só que Jesus não estava pregando aos judeus como ir para o céu, mas ele estava pregando como sobreviver à vinda do Messias e como fazer para entrar no reino de Deus aqui na terra. Tá? Agora, irmãos, vamos lá para o livro de Atos. Nós vamos entender agora, seguir a sequência, o raciocínio que eu quero desenvolver aqui. Vamos lá para Atos, capítulo 2. No conhecida mensagem do dia do Pentecostes, né? Quando Pedro estava pregando. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos. E nós vamos ler a partir do verso 36. Então Jesus pregou o evangelho do reino, né? Jesus estava pregando o evangelho do reino, como nós vimos em Mateus 4, 5, 6 e 7, tá? Agora vamos lá para Atos, capítulo 2. Então o que diz o verso 36? Isso é o final da mensagem de Pedro a todos os israelitas que estavam lá em Jerusalém naquela ocasião, naquela festa. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? O que está acontecendo nesses versículos? Todos esses judeus que estavam lá no Pentecostes, na festa em Jerusalém, eles estavam esperando o Messias. E Pedro diz para eles: Rapazes, vocês mataram o Messias. Vocês mataram aquele que vocês estavam esperando. Então vem a pergunta: o que faremos? Eles entendem e agora eles perguntam: o que faremos? E verso 38 vem a resposta. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, qual foi o propósito do batismo no verso 38? A resposta está bem ali: para o perdão dos pecados. E se era para o perdão dos pecados, qual batismo Pedro estava pregando? O batismo de João Batista. João Batista veio pregando o batismo do arrependimento. E agora presta atenção na ordem, na sequência dos acontecimentos aqui. Primeiro arrependimento, depois batismo, e em terceiro lugar, receber o Espírito Santo. Então, primeiro arrependimento, depois batismo, depois receber o Espírito Santo. Agora vamos adiantar um pouquinho, vamos lá para Atos capítulo 10. Peço que os irmãos, então, nós vamos ler mais alguns textos, né, no livro de Atos. Eu peço, então, que vocês abram Atos, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do verso 39. Essa é aquela história do centurião Cornélio. Quando Cornélio era um centurião romano, né? Mas ele era um homem que temia a Deus, ele orava a Deus e ele dava esmolas, e isso chamou a atenção de Deus. Então Deus dá uma visão a ele, e onde essa visão ele tem que chamar Pedro, que estava em Jope, para vir falar com ele. E também Pedro, quando os servos do centurião foram à casa dele, se dirigiram à casa dele, ele teve aquela visão do lençol descendo com os animais impuros e que Deus mandava matar e comer. Então agora Pedro vai para a casa de Cornélio. E agora nós podemos ver no verso 39 qual a mensagem, o que está acontecendo, o que Pedro fala para Cornélio. Verso 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém,
onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E agora a gente precisa prestar bem atenção. Pedro não está falando para judeus, mas sim para gentios, pessoas que não são judeus, né? Agora, vamos frisar o verso, prestar atenção no verso 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Irmãos, o que é que está faltando nessa mensagem? O que é que está faltando na mensagem de Pedro a Cornélio e a sua família? Não tem batismo e não tem arrependimento. Verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Irmãos, em Atos 2, era necessário ser batizado para receber o Espírito Santo. Mas agora, essas pessoas receberam o Espírito Santo antes de serem batizadas. Verso 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Irmãos, aqui está tudo invertido. Tudo invertido. Eles creram, depois receberam o Espírito Santo e depois foram batizados. Ao invés de ser o primeiro, é o último. O batismo agora é o último. Me perdoe. Irmãos, por que está tudo invertido? Porque agora Pedro não está pregando aos judeus, mas agora está pregando aos gentios. Ele não está pregando aos judeus que estavam esperando o reino. Ele prega agora aos gentios. O arrependimento faz parte da vida do povo de Deus. Mas olha só, presta atenção. Você não se torna povo de Deus através do arrependimento. Eu vou repetir. O arrependimento faz parte do povo de Deus. Mas você não se torna povo de Deus através do arrependimento. Você se torna um salvo através da fé, através de crer. Somente isso, somente através da fé. Vamos mais um pouquinho para frente no livro de Atos. Vamos lá para o capítulo 13 agora. Nós vamos ler também a partir do verso 36. Então, Atos capítulo 13, a partir do verso 36. Tendo, pois, Davi servido a propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Irmãos, cadê o arrependimento? Cadê o arrependimento?
Nós não podemos usar Atos 2:38 e dizer que esse versículo cancela o somente a fé. Nós temos que reconciliar esses versículos. Então, o que é que está acontecendo aqui? Irmãos, o livro de Atos é um livro de transição. Está em transição de Jerusalém para Roma. Está em transição de Pedro para Paulo. Está em transição do judeu para o gentil. E também faz parte a transição do Evangelho de João para o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de João era: arrependa-se para o perdão dos pecados. E isso foi legítimo, foi correto para os judeus já crentes que em preparação para receberem o Messias. Mas quando Pedro ou Paulo pregaram os evangelhos, pregaram aos gentios, eles não fizeram nenhuma menção de arrependimento, mas somente crer em Jesus Cristo. Vamos para mais um texto, vou ler mais um texto um pouquinho para frente. Atos 16. Atos 16, a partir do verso 27. Quando Paulo e Silas estavam lá na cadeia, presos. Olha só, a partir do Atos 16, verso 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos de sua casa. Alegrou-se muito por haver crido em Jesus. Irmãos, nessa época, os carcereiros, nós podemos dizer que eles eram uma das piores pessoas que existiam. Eles eram maldosos, inescrupulosos. Não tinham nenhum temor a Deus. Mas mesmo assim, Paulo e Silas, eles não chamam o carcereiro ao arrependimento, mas eles pregam apenas para que ele creia em Jesus Cristo. Apenas creia em Jesus Cristo. E ele e a sua família foram salvos. Agora vamos para um último texto no livro de Atos. Vamos lá para Atos, capítulo 19, para nós entendermos mais um pouquinho o que está acontecendo no livro de Atos, entendermos essa transição entre o evangelho de João Batista, que João Batista pregava, e o evangelho de Jesus Cristo. Em Atos 25, aparece um personagem muito conhecido, Apolo. E lá no verso 25, diz que Apolo conhecia apenas o evangelho de João Batista. Ou seja, arrependa-se porque o reino de Deus está próximo. Agora vamos lá para o capítulo 19, a partir do verso 1. Atos 19, verso 1. Fala assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Olha só, verso 2. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
Por que Paulo faz essa pergunta para os discípulos? Nós vamos entender o porquê. Paulo queria descobrir onde eles estavam nesse processo de transição. Vocês estão lá em João Batista, como em Atos 2? Ou vocês já estão em Atos 10, Atos 16? Onde vocês estão nessa transição? E olha só, no próximo verso, aqui é uma brincadeira, tá, irmãos? Nós encontramos provas de que os batistas já existiam no primeiro século, porque eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, irmãos. Isso é brincadeira, tá? Com os batistas. Continuando. Essa pergunta, essa pergunta que Paulo fez e a resposta que eles dão, mostra onde que eles estão nessa transição do que está acontecendo aqui. Isso mostra que eles ainda estão lá em João Batista. Verso 3. Então, que batismo vocês receberam? Paulo pergunta a esses discípulos. Perguntou Paulo, né? O batismo de João, responderam eles. Irmãos, o batismo de João não é o batismo cristão. Nós não batizamos pessoas porque João Batista batizou. O batismo de João era um batismo para lavar os pecados. Agora, o que Paulo diz, o que Paulo nos explica que significa o batismo cristão? O que simboliza o batismo cristão? O batismo cristão simboliza a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós nos identificamos com sua morte e ressurreição. O batismo de Jesus não lava os pecados. O que lava os nossos pecados é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que lava os nossos pecados. O batismo de Jesus é meramente simbólico, mostrando que a pessoa se identifica com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo de João não tem nada a ver com o batismo de Jesus Cristo. E agora uma pergunta: por que Jesus Cristo foi batizado? Por que Jesus teve que ser batizado? Por que ele precisava isso? E nós podemos ver lá nos evangelhos que isso, inclusive, assim, João ficou quase que escandalizado quando Jesus disse que teria que ser batizado. Agora a pergunta: qual o propósito do batismo de Jesus? Qual foi o propósito? Por que Jesus precisou ser batizado? Lá em Mateus 3, se vocês quiserem abrir, pode abrir lá em Mateus 3, mas segurem aqui, deixem marcado o capítulo 19 de Atos, porque nós vamos voltar para esse texto ainda, tá? Lá em Mateus 3, a partir do verso 13, tem o batismo de Jesus Cristo. E nesse texto fala o seguinte: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, cumprir a lei. Agora, então, qual foi o propósito do batismo de Jesus? Cumprir a lei, cumprir a justiça. Mas nós precisamos entender o porquê. Qual aspecto da lei que Jesus precisava cumprir? Irmãos, o que é que foi iniciado com o batismo de Jesus? O que começou, o que deu início ao batismo de Jesus? O seu ministério. Agora, uma pergunta: quais foram ou quais são os 3 ministérios de Jesus Cristo?
quem estudou, participou das aulas com o Everaldo lá em Hebreus, vai se lembrar. Os 3 ministérios de Jesus foram profeta, sacerdote e rei. Irmãos, conforme a lei, o que era necessário para um homem entrar no seu sacerdócio? O que ele precisava fazer? Ele precisava ser lavado. Lembram-se, não sei se os irmãos vão lembrar, mas na entrada do templo existia uma grande bacia. A pessoa era lavada, a pessoa que seria sacerdote, ela precisava ser lavada por um dos representantes do sumo sacerdote da casa de Arão, da descendência de Arão. E João Batista era de qual família, de qual descendência, de qual casa? Ele era da descendência de Arão, da casa de Arão, da família de Arão. E João Batista batizou Jesus para cumprir a lei, essa lei que determinava que para o homem entrar no seu sacerdócio, era necessário que ele fosse batizado pelo descendente de Arão, ou senão a pena era a morte. Então, o propósito do batismo de Jesus era para que ele iniciasse o seu ministério como sacerdote. Agora, irmãos, o que mais aconteceu nessa ocasião? O que aconteceu para Jesus iniciar o seu ministério como rei e profeta? O que aconteceu naquele momento? Continuando a leitura desse texto em Mateus. Então, continuando no verso 15 ainda. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A descida do Espírito Santo, ungindo Jesus, assim como os reis e profetas eram ungidos pelo Espírito Santo. Então, o propósito daquele momento era iniciar o ministério de Jesus como sacerdote, profeta e rei. Então, irmãos, isso não tem nada a ver conosco. O batismo de João era uma coisa. Quando Jesus foi batizado, era outra coisa. E o nosso batismo não é nem o batismo de João e nem a iniciação do ministério de Jesus. Nosso batismo é o símbolo do batismo do Espírito Santo, quando nós somos identificados com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso nós vamos estudar com mais calma, mais detalhadamente nas próximas aulas, nos próximos domingos, tá? Mas então, nós temos que entender tanto o batismo de João como o batismo de Jesus Cristo são coisas distintas do nosso batismo, do batismo cristão. É totalmente diferente. Nós temos que entender esses propósitos, quais eram esses batismos. Agora vamos voltar lá para Atos 19, onde Paulo estava conversando com os discípulos de João Batista, né? Então eu peço que os irmãos voltem lá para Atos 19, nós vamos continuar a leitura no verso 4. Atos 19, a partir do verso 4. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar.
Então, irmãos, o propósito de Atos 2, 10, 19, Atos 10, 13, 19, é mostrar essa transição do evangelho de João para o evangelho de Jesus Cristo, do batismo de João para o batismo de Jesus Cristo. O batismo de João é um batismo de arrependimento e o batismo de Jesus é um batismo de fé, totalmente diferente. Nós, cristãos, né, que somos descendentes da Reforma, nós gostamos nós cremos, né, no sola fide. Nós propagamos isso, as 5 solas, né? Sola fide. Nós somos salvos somente pela fé. Mas nós corremos o risco de muitas vezes estar fugindo dessa doutrina básica da nossa fé. Quando nós ensinamos outras coisas, quando nós acrescentamos algo além do sola fé, nós estamos negando essa doutrina. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado. Então, entender que o batismo de João era uma coisa, o batismo de Jesus foi outra coisa e o nosso batismo é outra. A nossa salvação se dá única e exclusivamente pela fé na obra de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. Foi a obra de Cristo na cruz que lavou os nossos pecados, foi o seu sangue que lavou os nossos pecados. E mais uma vez afirmando, para a salvação é necessário somente a fé. Mas isso, quando nós pregamos para alguém, a pessoa tem que saber, tem que entender que ela é pecadora, que ela precisa ter um encontro com Cristo e ela precisa confiar a sua vida única e exclusivamente na obra de Cristo lá na cruz. Tão somente pela fé. Tão somente pela fé. Quando eu estudei sobre isso, o meu professor nos contou uma ilustração, deu um exemplo da vida dele mesmo, né? Ele, por um tempo da sua vida, ele trabalhou como meu professor Marqueles, né? Pastor Marqueles. Ele foi salva-vidas. E ele contou o seguinte, que quando, por exemplo, ele estava na praia e alguém estava se afogando, ele se dirigia, nadava correndo lá para chegar próximo à pessoa. Mas quando ele chegava próximo à pessoa, ele não chegava lá e já agarrava a pessoa para socorrê-la. Não, ele não fazia isso. Ele parava uma distância e perguntava: você quer ser salvo? Você quer ser salvo? E por que ele fazia essa pergunta? Porque podia ser que a pessoa lá, o rapaz que estava lá se debatendo na água, pudesse estar só fazendo uma gracinha para alguém na praia, uma brincadeira. Ou se não, se ele agarrasse a pessoa de vez, a pessoa poderia ficar nervosa e começar a agarrá-lo e os dois se afogarem, né? Então ele perguntava: você quer ser salvo? Quero. Então me dá tua mão, me dá teu braço que eu vou te puxar até a praia. Em nenhum momento, ele iria perguntar para a pessoa: você está arrependido do que você fez? Você está arrependido de ter desobedecido a sinalização lá da praia que dizia que não era para nadar aqui? Ele não fazia isso. Quando chegava na praia, que a pessoa já estava salva, em segurança, aí sim vinha o sermão, aí sim vinha a bronca. E nesse momento ele falava: você tem que se arrepender. Você tem você não viu a sinalização que dizia não vá nadar naquele lugar? Não vá nadar naquele lugar? É aí que vem o sermão, é aí que vem o arrependimento. E agora ele também contou: e se essa pessoa fosse 5 dias seguidos nadar no mesmo lugar? E 5 vezes acontecesse a mesma coisa? E ele, como um bom salva-vidas, ele nadaria 5 vezes até lá e faria o mesmo procedimento. Ele faria o mesmo procedimento. Tá? Então, eu entendo, eu sei que toda ilustração ela não é perfeita, mas
Da mesma forma como essa pessoa estava se afogando, uma pessoa precisa entender que ela também está indo, ela está separada de Deus, e ela está correndo o risco, ela está morrendo, ela está indo para a morte eterna. Ela precisa reconhecer isso. Mas quando ela precisa de salvação, ela tem que confiar naquele salva-vidas. E o nosso salva-vidas é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que fala: você tem que confiar a tua mão, você tem que confiar em mim. Então a salvação, irmãos, é somente pela fé. Somente depois, quando a pessoa está lá na praia em segurança, é que vem o arrependimento. Você tem que abandonar a vida de pecados agora. Você tem que ter uma nova vida. Você foi salvo, você foi lavado dos pecados. Agora você vai ter uma nova vida. Você ressurgiu e agora você tem uma nova vida e você precisa viver conforme Jesus viveu. Então, da mesma forma, nesse exemplo, irmãos, a salvação é somente pela fé. Eu quero frisar bem isso. Eu espero que eu tenha sido claro nessa explicação. Mas se surgiram dúvidas, por favor, irmãos, não tenham medo de mandar uma mensagem para mim, vergonha. Mandem perguntas, questionamentos. Eu posso voltar a explicar melhor isso na próxima aula, na semana que vem, sem problema algum. Nós precisamos realmente entender o que a palavra de Deus fala, e nós precisamos nos atentar para isso, para que não restem dúvidas. E quando nós formos pregar o evangelho a alguém, nós façamos isso de forma clara e sejamos fiéis à palavra de Deus e mostrar que o único caminho para a salvação, para a reconciliação com o nosso Deus é através da obra de Jesus Cristo lá na cruz. Eu tenho que confiar a minha vida a essa obra. Não há nada que eu possa fazer para me salvar, mas tão somente crer, ter fé na obra de Jesus Cristo lá na cruz. Tá bom, irmãos? E pelo tempo agora, eu gostaria de começar o próximo assunto, mas como nós temos apenas 10, 12 minutos para terminar o período, eu não vou entrar no assunto lá que nós estávamos vendo lá na primeira aula. Mas na próxima semana, irmãos, nós vamos continuar estudando como se dá o processo de santificação. E eu peço que os irmãos leiam Romanos capítulo 5, os primeiros 5 versículos, e prestem atenção nesses 5 versículos. E nós vamos gastar a próxima aula meditando, estudando como se dá esse processo de santificação. Lá em Romanos 5, nós podemos ver que os 5 primeiros versículos vão falar desse assunto, como se dá a santificação. Então, os 2 primeiros versículos, basicamente, ele vai explicar novamente aquilo que eu já falei, que da mesma forma que nós somos salvos, ou seja, mediante a fé, nós também devemos viver. A santificação ocorre única e exclusivamente também pela fé. Da mesma forma que nós somos salvos pela fé, a santificação também se dá pela fé. E no versículo 3 e 4 de Romanos 5, nós encontramos o processo de santificação, como ele ocorre passo a passo, como nós vamos crescer na santificação, como nós vamos nos santificar. Então, nós vamos ver no verso 3 e 4 de Romanos 5, como se dá esse processo de santificação. E o verso 5 de Romanos 5 vai dizer qual é o poder que Deus nos dá para a santificação. Então, ali nos 5 primeiros versículos de Romanos, nós vamos ver tudo que é necessário para a nossa santificação. Então, na próxima aula, nós vamos estudar um pouco a santificação. Então, todo esse processo, claro, nós vamos ver outros textos também que vão reforçar a ideia que está em Romanos 5.
Mas então eu peço que os irmãos leiam, são apenas 5 versículos de Romanos 5, e que vocês meditem, pensem nisso, e se tiverem perguntas, já vão pensando, e na próxima semana nós vamos ver esse processo, tá bom? Então eu quero terminar fazendo uma oração, e mais uma vez reforçando que se alguém tiver uma dúvida a respeito do que nós estudamos hoje, a respeito do arrependimento, dos batismos que nós vimos, né, tanto de João como de Jesus Cristo, e como o batismo cristão, as diferenças, eu peço que vocês mandem uma mensagem para mim, se comuniquem de alguma forma, e nós vamos voltar ao assunto para que não hajam dúvidas sobre isso, tá bom? Então vamos orar para terminar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por tudo que pudemos ver e estudar hoje em Atos, nos Evangelhos, e nós podemos ver, Senhor, que a nossa salvação se dá única e exclusivamente pela fé na obra de Jesus Cristo lá na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, por esse amor tão grande que o Senhor tem para conosco, pecadores que são rebeldes contra ti, mas o Senhor envia o teu Filho amado, teu único Filho, teu Filho unigênito, para morrer no nosso lugar, para nos salvar. Que nós, Senhor, possamos realmente viver por isso, entendendo o tão grande amor que o Senhor tem para conosco, e possamos amá-lo cada dia mais, Senhor. E ajuda-nos também, Senhor, a amarmos o nosso próximo, aqueles que estão longe de ti, Senhor, que estão ainda em rebeldia contra ti. Muitas vezes nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor. Ajuda-nos a nos importarmos com essas vidas que estão indo para a morte eterna. Senhor, ajuda-nos a amá-los e ajuda-nos a pregar. Dê-nos coragem, Senhor, dê-nos ousadia para propagarmos o teu evangelho a todas as pessoas. O nosso país, Senhor, que está tanto em crise, tão em corrupção, tão em pecado, Senhor. Nós podemos entender que o único caminho para a transformação de vidas e transformação do nosso país é através do Evangelho. Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, para pregar o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz e sal nesse Brasil que está tão em trevas. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço. Senhor, mais uma vez, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mais uma vez eu te peço, abençoa-nos nesse domingo, abençoa a tua igreja, abençoa os cultos que estão sendo realizados hoje, tanto na nossa igreja como em outras igrejas. Abençoa, Senhor, abençoa. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudar. E obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de compartilhar a tua palavra. Perdoa, Senhor, eu te peço os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Irmãos, obrigado por esse tempo, obrigado porque nós temos esse privilégio, obrigado pela presença de cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um nesse domingo.